Fala, sua louca, seu louco, beleza? Prof. André na área e retornando das trevas digitais de milhares de anos, luz atrás, que eu não gravo um vídeo aqui pra você. Mas hoje a gente volta aí, não com entretenimento, mas com, um comentário sobre a prova aí da Universidade Federal de Uberlândia, pedidos até, né, para você aí que justamente teve problema na primeira fase da prova, porque eu acho que você se ligou que ela foi remarcada, né? Mas há pedidos aí até do nosso querido aluno Thales. Fiz este comentário então, já era para ter feito da primeira vez, mas olha que coisa boa, né? Teve esse transtorno de repetir aí, justamente, né? Vamos com tudo então, porque na sequência a gente vai falar da, cadê aí para você, justamente da revisão da UFO de História. Então, revisão aí para a Universidade Federal de Uberlândia. Na sequência a gente vai comentar alguns assuntos básicos de como você vai analisar aí a História na UFO. É claro, não só para a História na UFO, mas para qualquer aí, né, de repente, questionamento em História nos vestibulares, você, de repente, aí ter essa noção em algumas coisas básicas como, primeiro ponto aqui, leitura, interpretação e compreensão de textos, imagens, charges e músicas. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, principalmente para nós, né? Quando você tem aí a apresentação não só de textos, mas também às vezes até tabelas também, ou pinturas, né? Esculturas. Então, essas manifestações que também aí vão traduzir para a gente interpretações históricas, né? Então, muito relevante aí, alguns períodos históricos também possuem uma grande, né, digamos, um grande material aí de charges, né, República ou mesmo Segundo Reinado. Então, ficar esperto nessas referências aí para nós. Além disso, também pode aparecer, é claro, de referência, a referência aí em termos de autoria do texto e da imagem, né? Então, quem escreveu esse texto ou quem desenhou aí essa imagem, quem fez essa imagem, ou também o período aí, né, que você tem relacionado à publicação aí, ou à elaboração desse documento, dessa pintura. Então é sempre bom dar uma analisada no contexto histórico da produção desse documento histórico que é apresentado para você lá nos exercícios de história aí da Universidade Federal de Uberlândia. Mas continuando aí para você, as características da prova específicas aí, né, da Universidade Federal de Uberlândia, você tem no primeiro dia 8 questões objetivas de história, justamente com uma divisão aí que tem envolvido de História Geral 6 questões e de História do Brasil 2 questões. Lembrando também que História Geral, né, coloca-se a História da América Espanhola, então ficar esperto nessa referência aí também. E outras características aí da prova também envolve, por exemplo, uma prova, né, no segundo dia de dissertação, né, de questões dissertativas, 2 questões dissertativas de história, então, geralmente uma de história geral e uma de história do Brasil. Vou tentar fazer um comentário básico aí sobre, né, essas principais temáticas que aparecem, tanto para a prova objetiva, de teste, de alternativa, quanto para a prova dissertativa. Beleza? Então vamos lá com temas que já caíram. Temas que já caíram para você em objetivas, questões objetivas de história geral, assuntos, né, que podem aparecer com introdução aos estudos históricos. Sabe aquelas questões do, olha, o trabalho do historiador, o que o historiador faz, o que são fontes escritas, não escritas, né, toda aquela discussão também sobre, às vezes, calendário. É aquela aula inicial do ano, né, que a gente tem que fala, puta, tem que falar sobre isso? Tem que falar sobre isso. E tem, às vezes, aí, então, a questão da historiografia, o jeito de se escrever história, o que mudou lá, de repente, com a Escola dos Análises, por exemplo. Então, ficar esperto, né, que podem aparecer questões desse tipo em objetivos de história geral na UFO. Além disso, também, antiguidade, né? Uma coisa também muito interessante que pode aparecer para a gente, a antiguidade envolvendo não só, é claro, Grécia e Roma e tal, mas a antiguidade associada à história da África, que é uma coisa que, porra, os caras às vezes sacaneiam, até quem fez a primeira fase já tá ligado justamente que, né, aparece às vezes lá o Império de Kush, né, ou coisas do tipo, ou também tem, eu acho que um outro que é o Império de Gal. Infelizmente eu nunca, né, botei ainda a minha cara para ler lá o livro de História da África que eu tenho aqui, que dá até vergonhoso, mas, porra, dá uma olhada de repente Império Kush, né, Império de Gal também, mas às vezes associar esse contexto que no caso da África,
né, essa visão de que eram povos atrasados, né, na verdade não. Então você tem essa associação com grandes impérios que existiram, além, é claro, do Império Egípcio e tudo mais, né, que também pode associar aí, de certa forma, não só a África subsaariana, sei lá, mas a África também, né, o norte da África aí com os egípcios, mas às vezes o foco é para, às vezes, essa coisa da nota de rodapé desse Império Kush, Império de Gal, né? Então, sei lá, se puder dar uma pesquisadinha nesse assunto de leve, né, vale a pena. De história geral ainda também a gente pode falar de objetivas, vou colocar tudo aqui já, Idade Média, né? Deixa eu ver se vai tudo, Idade Média, né? Lembrando o período aí, é claro, muito associado a feudalismo, né? O processo que você tem de desagregação aí do Império Romano, né? Do Ocidente, com as invasões bárbaras, formação do feudalismo, né? E aí, nesse contexto, uma temática que aparece bastante em Idade Média é a cultura. Né? Lembra que a cultura feudal aí é muito associado, né, com o contexto para a gente de igreja, né, igreja cristã ou igreja católica após o cisma lá do Oriente, né, em 1054, e também esse contexto do pensamento teocêntrico, né, do monopólio então cultural, né, que o clero tem em relação ao resto da população, até as justificativas de dominação também, né, do feudalismo, as obrigações civis. Então, um assunto que é muito recorrente aí no vestibular da UFO, em Idade Média, é a questão da cultura. Às vezes também o contexto de Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, o aparecimento cada vez mais da burguesia, o interesse e a busca dessa burguesia também de conhecimento. Então, às vezes, o assunto de surgimento de universidades pela Europa também é um assunto, né, que é interessante aí analisar no campo da cultura. Em termos de Baixa Idade Média, a gente tem, é claro, as transformações que vão surgir na Europa após a realização das cruzadas. Né? Nesse contexto aí também, não só a reabertura do mar Mediterrâneo, né? Que essas expedições religiosas também de caráter militar para libertar a Terra Santa de Jerusalém do domínio muçulmano, vão trazer, né, a consequência da reabertura do mar Mediterrâneo, que também vai trazer a consequência do renascimento do comércio de longa distância, né, de trocas monetárias, de grande quantidade também esse comércio, e também o renascimento das cidades. Né? Então, o processo de renascimento comercial e urbano, a própria formação da burguesia, né, que eu tinha comentado anteriormente, que busca conhecimento também. Então, há todo um processo aí de transformações que levam ao declínio do feudalismo. Tanto você lembra aí a recorrência da utilização desse termo de Baixa Idade Média, que seria o período final ali da Idade Média do século XI, né, ao século XV, então, mais ou menos 10 a 15 ou 11 a 15. E um outro assunto que também já apareceu bastante na UFO, no vestibular da UFO, foi aí o contexto da crise do século XIV. Isso aqui você lembra, também conhecido como a crise do feudalismo, que tem tudo a ver então com também, né, o declínio do feudalismo, né, nesse processo da Baixa Idade Média, que é aquele contexto de uma série de crises que marcaram aí, né, que marcou a Europa, né? Essa série de crises marcou a Europa, né? E essas crises aí como processo de crise agrícola, né? Problemas relacionados à peste negra também, você pode falar, né? Guerras também, a guerra da Reconquista Cristã que estava rolando nesse momento, as próprias, né, os efeitos das cruzadas e tal, mas melhor ainda a questão da Guerra dos 100 Anos, por exemplo, então Guerra da Reconquista Cristã, Guerra dos 100 Anos, que estavam rolando nesse momento, né? E além disso também rebeliões camponesas que vão levar ao declínio do feudalismo, dentro desse contexto da crise do século XIV. Mas antes que você durma aí, vem comigo fazer um cheers, porque a gente continua na sequência aí, comentando justamente um pouquinho mais de história geral na parte, né, de Idade Moderna para frente. Então, cheers! Prost, Skol, Campai, Salute, Santé, Tintim, Fissarratique. E essa é pra você, hein, Thales? Quero ver, não só o Thales, é claro, né, porra? Mas quero ver todo mundo aí anotando. Porra, professor, você falou que ia fazer, não fez da outra vez, agora fez. E eu vi, anota aí o momento que você tá ouvindo essa mensagem. Que eu não sei se é 9 minutos e 32 segundos. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, então eu tô falando pra caramba. Se alguém perguntar da Maria, Maria tá dormindo ali, mas dá uma olhada na Amy House ali atrás, hein?
Se liga. Não presta só atenção no que eu tô falando, não. Presta atenção na M também, porque às vezes ela troca a perna ali. Fica de olho. Fica de olho. Já aconteceu isso aqui, eu tava assim olhando, falei, não, eu não vi isso aí. Vê se você fala pra mim se ela mudou a perna, se ela deu uma mexida na cabeça aqui, porque às vezes isso acontece. Mas vamos lá então com história geral aí, continuando, questões objetivas envolvendo o assunto também, Idade Moderna. Deixa eu ver se já foi tudo aqui. Pô, já foi tudo aqui, eu acho que agora. Idade Moderna então para você, lembra o período lá de, tomada de Constantinopla, 1453 até 1789, o momento lá justamente de Revolução Francesa, e nesse contexto as grandes transformações que marcam esse período estudado como Idade Moderna. O vestibular da UFO tem pego bastante aí questões relacionadas ao Renascimento, e aí geralmente aquelas grandes transformações que marcam o período. Então o Renascimento, que aí é o Renascimento cultural italiano, que é dos artistas lá, dos Tartaruga Ninja também, você lembra? Do Michelangelo, Donatello, Rafael e o Leonardo. Mas é aí que nós temos também o movimento da reforma religiosa, o surgimento de novas igrejas e doutrinas aí baseadas no cristianismo, mas que quebram a hegemonia da Igreja Católica aí na Europa. E além disso também o processo de expansão marítimo e comercial europeia, que vai levar ao contexto da colonização da América e o contato com povos chamados justamente de povos pré-colombianos, você lembra? Impérios lá como Azteca e Inca, ou os povos como os maias, que os espanhóis entram em contato. Então ficar esperto aí também nesse choque cultural. Lembra sempre do milho. Porra, o milho cai bastante aí no vestibular, Você tem a ideia de que o milho é a base aí da culinária, da agricultura aí dos incas, dos astecas também, e que tem a ver também com a crença religiosa deles lá. Lembra o ser humano feito a partir do milho e tal. Então ficar esperto aí nesse contexto. Tudo bem até aí? Escreve aí no chat se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente continua para você resolvendo aí também. Mas vai lá para você. As questões objetivas de história geral, também de Idade Moderna, puxam um assunto que é recorrente, que são as revoluções inglesas do século XVII. Lembre que as revoluções inglesas do século XVII são aqueles movimentos associados à luta da burguesia, ligada também aí à religião calvinista, os puritanos aí na Inglaterra, também crescendo dentro do parlamento lá, tentando limitar o poder do rei absolutista, principalmente lá os reis da dinastia Stuart, Jaime I, Carlos I e tal. Lembrando que essas revoluções inglesas no século XVII, como a Revolução Puritana, então, que leva a retirada do poder lá do Carlos I e a ascensão do Oliver Cromwell ao poder, e depois a Revolução Gloriosa, que finaliza o processo todo mais para frente, justamente com o rei subindo ao poder, limitando o poder dele através do parlamento. Então temos aí movimentos importantes que também vão acabar fornecendo material, digamos assim, para outros movimentos posteriores, lembra o próprio caso do Iluminismo, que é um movimento que tem muito a ver com a ideologia burguesa, liberal, com valorização da ciência também, e essa defesa da liberdade que aparece no discurso iluminista, a liberdade burguesa, é claro, a proposta de república, de voto, de divisão em 3 poderes, mas que vai influenciar movimentos como não só a independência dos Estados Unidos e de outras colônias na América, mas também a própria independência aí dos Estados Unidos da América. Bom, mas continuando para você, lembrando que também em Objetivos e História Geral pode aparecer em Idade Contemporânea assuntos como Revolução Industrial, envolvendo o modo da produção da Revolução Industrial, principalmente aí mais para a Segunda Revolução Industrial em diante, até questões associadas ao Taylorismo, ou Fordismo, essas questões aí que podem aparecer também no contexto da prova. E revoluções liberais do século XIX, que já apareceram, não sei se você lembra, são aquelas revoluções que acontecem na França, 2, uma em 1830 contra o governo do Carlos X e outra em 1848, fica frio, contra o governo lá do Luiz Felipe, o rei dos banqueiros. Então, ficar esperto nas transformações que essas revoluções representam para a burguesia também, no contexto até da França, para a própria tentativa até de um governo lá sobre Paris, a Comuna de Paris, o governo socialista ou comunista, como você preferir, mas todos esses desdobramentos que nós temos na Europa também com esses movimentos, influenciando, por exemplo, Primavera dos Povos, lutas nacionalistas no século XIX. Então, ficar esperto nesse momento. Nesse momento aqui também, a gente tem, terminando a questão de objetivas, eu vou colocar ela aqui, que ela está querendo
participar um pouquinho, que é a Maria. Maria tá aqui, né, Maria? Então, Maria, vamos aí comigo que ela dá umas cafungadas aí já para você e a gente vai falando. Em termos aí de, se quiser, ela fica aí explicando para vocês, tá? Não sei se vai dar certo ela ficar falando aí, mas vai falando, né, Maria? Vai dando uma cafungada aí? Vai, cafunga aí. Senta aí se quiser, pra você não ficar de pezinho. Bom, espero que você não dormiu aí, mas em idade contemporânea, o assunto associado à descolonização afroasiática, que é o momento em que aquelas regiões que foram colonizadas por potências industriais europeias, no contexto lá da Segunda Revolução Industrial em diante, né, contexto da partilha afroasiática, do imperialismo, neocolonialismo do século XIX, esses movimentos vão, né, se desenvolvendo de populações então dominadas por essas nações, se libertando desse processo. O caso mais emblemático, lembra, é justamente o caso da Índia, né, em relação à Inglaterra, ao domínio britânico, movimentos associados, você lembra, a figura lá do nosso amigo Mahatma Gandhi, né, também famoso aí pelo processo de desobediência civil lá, greves de fome que ele desenvolveu. Tudo bem, Maria? Outro assunto também que pode aparecer, né, para a gente é o contexto justamente do capitalismo, né? A questão do capitalismo atual, às vezes aparecendo associação com neoliberalismo, com globalização, né, com assuntos que envolvem, por exemplo, a fase atual do capitalismo, mas também puxando lá a origem, às vezes, do capitalismo final lá do período, né, medieval, né, na Baixa Idade Média. Um outro assunto que aparece às vezes é o da Revolução Mexicana, que envolve um movimento não só de luta popular pelo acesso à terra, mas também de tentar desbancar lá o que seria um governo muito marcado por influência, né, de determinadas lideranças políticas como caudilhos, né, que são aqueles grandes proprietários de terra e que dominam a política local, né, e que justamente envolvem aí o contexto de uma luta popular pelo acesso à terra, mas que acaba desembocando também em situações não tão interessantes para a população. Maria, vamos para o chão? Vamos para o chão, porque já estamos indo longe com essa explicação aqui. E outra coisa também de período, né, de idade contemporânea é o período entre guerras, envolvendo não só a ascensão de movimentos totalitários de extrema-direita, né, como é o caso do nazismo e do fascismo, mas também envolvendo o processo da crise de 1929, a grande crise do capitalismo mundial. Continuando para você, antes que você durma aí gostoso, das objetivos de história do Brasil, ficar esperto no assunto aí, né, de colônia, por exemplo, que é um assunto básico que aparece para a gente, não só envolvendo a economia açucareira, mas toda a estrutura aí da exploração da mão de obra, né, principalmente de escravizados africanos. Né? Lembrando que nesse contexto a gente também tem, às vezes, o comentário que envolve, né, muito pouco na prova da UFO, mas sobre a questão indígena também, da escravidão indígena, né, mas o funcionamento também do sistema colonial, da exploração aí do mercado, né, colonial brasileiro, dos colonos, do tráfico negreiro também, que aparece, né, como muito também relevante dentro desse contexto do monopólio comercial, do pacto colonial que existe, né, pacto entre aspas, né, mas que existe justamente entre a metrópole e a colônia. Então, é um assunto recorrente aí. Além disso, também, história do Brasil, pode vir para a gente o período imperial, vários assuntos que você tem justamente como o caso aí do primeiro reinado, né, que pode aparecer às vezes associado à questão também do autoritarismo do Dom Pedro I, né, a formação do processo, é claro, de independência também do Brasil, além de associar, é claro, com movimentos históricos do tipo de tentativas emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana de 1817, mas às vezes o foco é o autoritarismo do Dom Pedro I, né? Aquela outorga de uma Constituição com 4 poderes, o poder moderador, né? A intervenção do Estado na Igreja. Então, às vezes envolve esse contexto autoritário do Dom Pedro, né? Então, o primeiro reinado é um assunto que pode cair. Período regencial, que é o momento lá da abdicação do Dom Pedro I até o entronamento aí do Dom Pedro II pelo golpe da maioridade de 1840, né, de 1831 a 1840, o período regencial, ele às vezes associa aí uma cobrança com as rebeliões regenciais. Lembra que como cabanagem, Revolução Farroupilha, Sabe Nada, Inocente, Balaiada, Revolta dos Malês,
beleza, então são rebeliões importantes dentro desse contexto também, de um momento, período regencial, que pode ser associado àquela ideia de uma experiência republicana, né? Então, ficar esperto nesse contexto aí também, desse momento chamado de interregnos, de entre-reinos. Do segundo reinado, além da economia associada ao café, além da política interna lá de liberais e conservadores, tudo farinha do mesmo saco e tal, você tem um contexto que às vezes aparece que é a mão de obra, né? Associado também ao processo de abolição da escravidão, mas de substituição da mão de obra do escravizado preto africano, né, ou afrodescendente, pelo contexto da mão de obra do imigrante europeu, né? Então, de novo, associar não só com o contexto da mão de obra para o café, mas as grandes transformações que vão surgir na própria economia, né? Porque essa mão de obra do imigrante europeu também daí para frente vai muito ocupar postos de trabalhos em fábricas, né? Formando o proletariado urbano também. Então, uma série de coisas que envolvem o processo também de uma tímida industrialização no segundo reinado, com a era Mauá lá, se você lembra, né? Mas a grande questão do café é irrelevante para nós. Bom, continuando também aí, né, no contexto de objetivos de história do Brasil, acho que um assunto assim recorrente é o de república, né, ou melhor, na república é o de república oligárquica com tenentismo. República oligárquica tem toda aquela, né, ideia do voto de cabresto, revezamento de São Paulo e Minas Gerais no poder, né. É uma coisa também relevante para nós, né? Até desculpe aí, mas a UFO cobra também às vezes efemérides, né? Fatos famosos do ano. Então, no primeiro reinado lá pode aparecer a questão, é óbvio, né? Dos 200 anos aí, 7 de setembro de 1822, da independência do Brasil, mas também na República Oligárquica o contexto. O tenentismo pode aparecer, por ter ocorrido também lá em 1922, levando de Forte Copacabana, mas lembro da importância da Semana de Arte Moderna de 1922, né, artistas brasileiros aí tentando romper com a estética internacional, né, apesar de também a utilização das vanguardas artísticas europeias, mas que retratam essas transformações, né, que o declínio da República Oligárquica também já representava aí no Brasil, né? Então, o tenentismo, o movimento lá reformista de jovens oficiais do Exército, na maioria tenentes, né, que vão colaborar também para o processo de declínio da República Oligárquica, uma república, então, comandada pelas elites políticas de São Paulo e Minas Gerais, pelos seus acordos aí. Lembrando também que, em termos de república, o assunto de Era Vargas é extremamente recorrente. Getúlio Vargas, não só no processo de concentração de poderes aí, né, ao longo dele, nos seus 15 anos lá da Era Vargas, né, governo provisório, Revolução de 32, governo constitucionalista, intentona comunista, AIB, ANL, mas também aí o contexto do Estado Novo, olha o trem, do Estado Novo aí, né, da ditadura dele, mas muito relevante o caso da cultura, né? Então a cultura que pode ser associada também à censura do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda no Estado Novo, e também a própria, às vezes, né, choque aí da cultura, digamos, do malandro, com a cultura também do trabalhador aí, que o populismo, o pai dos pobres, né, exigia. Então, né, ou exigia, ou né, construía melhor. E no contexto também da Nova República, né, que é o período que vai mais do final da ditadura militar, né, ditadura civil-militar, lá de 1985 em diante, né, alguns consideram já até a Nova República terminando na eleição aí do presidente Jair Bolsonaro, e nesse contexto nós temos de que essa Nova República, na UFO, cai bastante o assunto da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, então marcando justamente o processo, né, de consolidação da redemocratização brasileira após os 21 anos lá do governo, né, civil-militar, da ditadura civil-militar. Então, nesse contexto, a Constituição de 1988 ela vem para garantir aí direitos constitucionais democráticos do Estado Democrático de Direito, né? Então, questões como racismo aí aparecendo como crime, né? Situações que levam também à própria elaboração de documentos posteriores importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros, aí, como o Estatuto do Idoso também. Mas continuando aí também que nós temos em termos aí já das questões dissertativas. Então, em dissertativas de História Geral, você tem aí alguns assuntos que caíram, então, aí ao longo, né, dos últimos anos, da Universidade Federal de Uberlândia.
Assuntos como expansão marítima e comercial europeia, né, lembrando aquela busca lá de uma rota alternativa para as Índias, para o Oriente, né, o mercantilismo também, o capitalismo comercial, o metalismo que orientou essa galera, né, então todo o processo também que envolve os interesses da burguesia, dos estados nacionais modernos que estão surgindo naquele momento. Um assunto que já apareceu foi a Comuna de Paris, que foi uma prefeitura socialista, comunista de Paris, por uns 3 meses lá, né, no momento lá após justamente a Revolução de... a Guerra Franco-Prussiana, né, quando você tem lá em 1870 a derrota da França perante os prussianos no processo de unificação nacional alemã, né, e de que os trabalhadores de Paris aí teriam justamente defendido a cidade, teriam administrado a cidade por uns 3 meses aí, né, de uma forma, digamos, de uma experiência de um governo socialista. Então, acabou sendo reprimida, né, pelo governo que atendia os interesses mais da burguesia, lá associado à República de Thiers. Então, é um assunto que às vezes pode aparecer nessa luta também do operário aí, né, em relação a melhores condições de trabalho e de igualdade, sei lá. Outro assunto também envolvendo o período entre guerras, né, o fascismo, que aí a ascensão então do governo fascista lá na Itália, mas também abrindo espaço, é claro, para outros comentários envolvendo o nazismo, aí a ascensão, né, dos nazistas ao poder na Alemanha, e a Revolução Chinesa envolvendo o contexto não só ideológico do comunismo, né, mas também o processo associado também à descolonização afroasiática, né, o processo também em alguns contextos de perseguição a opositores, como na Revolução Cultural, né, os opositores ao comunismo. Então, é um assunto que às vezes pode aparecer. Então, note que na dissertativa, às vezes, entram alguns assuntos mais específicos e, geralmente, aqui, pensar final de idade... Afinal, a idade moderna para a idade contemporânea e tal, né? Sei lá. Bom, e dissertativas de história geral também, também entra aqui reforma religiosa, idade moderna, né? Lembrando aí o contexto de movimentos ligados ao Lutero, ao Calvino, ao próprio Henrique VIII lá na Inglaterra, né? O surgimento, respectivamente, aí, da Igreja Luterana na Alemanha, né, da Igreja Calvinista na Suíça e da Igreja Anglicana na Inglaterra, lá com Henrique VIII. Né? Então, os interesses dos setores envolvidos nesse processo, né, o choque com também esse domínio que a Igreja Católica tinha sobre os europeus, e toda essa crítica também que envolve um momento também de individualismo, né, que de repente quer uma igreja mais próxima do fiel, falando em língua nacional. Então, associar também ao processo de formação de monarquias nacionais, né, que está surgindo nesse momento, que está se desenvolvendo já em alguns locais já há um tempo. E Idade Moderna também, aí, pelo menos no finalzinho lá, a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial na Inglaterra, todo o contexto das transformações que vão surgir aí com a Revolução Industrial e a exploração em relação ao trabalhador e a organização do movimento operário. Então, ficar esperto lá em movimentos como ludismo, né? Cartismo, entre outros, por exemplo. Lembrando também aí dissertativos de História do Brasil... né? História do Brasil, aí assuntos que apareceram, Império, Primeiro Reinado, de novo acho muito relevante a questão do Dom Pedro I, de seu autoritarismo, né? Constituição de 1824 aparece às vezes com força. Na República, né? A questão da República Oligárquica de novo, às vezes lembra lá a volta de Cabresto, né? Rebeliões podem aparecer tipo Canudos, de repente, uma revolta da vacina, né? Se tiver a ver com assuntos mais recentes, mas de novo o movimento tenentista, né? Esse movimento de jovens oficiais do Exército que tentavam moralizar a política nacional nessa República Oligárquica, lembrando uma defesa principal deles que era do voto secreto. Bom, lembrando que nesse contexto também de dissertativos de História do Brasil, em República pode aparecer para a gente assuntos como o de Getúlio Vargas, aí de novo era Vargas, momento aí como governo constitucional, aí de novo, né, essa polarização ideológica que se reflete aqui no Brasil, que vem lá da Europa, entre fascismo e nazismo de um lado, e socialismo aí, ou comunismo, né, na União Soviética. E nesse contexto aqui, a gente tem justamente o surgimento da AIB, a Ação Integralista Brasileira, né, do lado da extrema-direita, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, associado mais à ideologia de esquerda.
E o Vargas se aproveitando disso, né? Então, a ideia lá do plano Cohen, né? Esse argumento aí de que ia ter um novo levante comunista depois de ter ocorrido, né? Ou a tentativa lá, mas foi reprimida, da intentona comunista de 1935, né? Então, ficar esperto nesse momento do governo constitucional do Vargas e como ele vai aumentando os poderes deles até dar o golpe do Estado Novo em 1937. E a ditadura civil-militar, aí, ou como você preferir chamar, né, que justamente marca aí um assunto muito relevante, não só o contexto de como ela sobe ao poder, né, relacionando o governo do João Goulart e os medos que existiam ali dos setores, né, que estão apoiando o golpe, por exemplo. Todo o processo de limitação à liberdade, né, democrática, a censura que é promovida aí, e também o processo de abertura política, né, que são marcos assim geralmente importantes que se cobram na prova. Às vezes a questão, né, do esporte e tal, como ele é utilizado pela ditadura militar para exaltar as conquistas, né, na época dos anos de chumbo, ou o esporte também no caso do futebol com o Corinthians e tal, no processo de democracia corintiana. Então, são assuntos que podem aparecer também, mas a anistia, né, a redemocratização final da ditadura militar, né, que são assuntos também relevantes para nós aí. Eu acho que acabou por aqui e eu acho que justamente, então, vem cá, dá tchau então, Maria, vem dar tchau, Maria, vem dar tchau aqui. Isso, vem dar tchau pro pessoal. Que a gente, então, vai justamente dar tchau pra galera que já deve estar cansada aí de tanto que a gente já falou. A Maria tá até com remela no olho, né, Maria? Beleza? Então tá. Então dá tchau, gente. Tchau, valeu, muito obrigado, tá? Desculpa ter demorado, mas eu acho que eu peguei todos os principais assuntos aí que a UFO, né, cobrou aí recentemente. Uma ótima prova pra você. Arregaça aquela porra lá, hein? Manda ver aí, escreve direitinho, né? E força, Maria. Maria, aqui, ó. Manda um beijo pra ele, vai. Manda um beijo, vai. Tchau, gente. Uma ótima prova, hein? Boa viagem também e tal.